Então agora vocês vão ficar com a palestra da Andressa Randall Favorito. Aproveitem, uma boa palestra para vocês. E é isso então, seja bem-vinda, Andressa, e o palco é todo seu. Obrigada, gente. Boa tarde, amigos. Sejam bem-vindos a esse singelo palco, né, gente? Que eu falei que isso aqui é tipo um festival de música, daí lá embaixo é tipo o Alok, o Foo Fighters. Aqui é o intimista. Eu acho mais legal, eu gostei. Obrigada por estarem aqui. Então vamos lá, gente. Quem está aí em volta, Klaus, você, venha. Venha, porque essa palestra ela não é assim só coisas agradáveis, tá, gente? Já vou sinalizar que vai ter lição de casa. Vai ter coisa para fazer. Professora Fátima, tudo bem? Então vamos lá. Bom, então vamos começar. Deixa eu buscar a minha aguinha aqui. Então, vamos lá, gente. Esse é um treinamento que ele foi elaborado, na verdade, para algumas grandes marcas que solicitaram esse tipo de trabalho para a gente levar para lojistas. E o que foi mais interessante é que, quando eu fiz esse trabalho com um grupo grande, a própria marca também absorveu muita coisa. Então, muito do que a gente vai mostrar aqui foi adaptado de vários feedbacks de muitos lojistas do Brasil todo e de grandes marcas que aplicam esse treinamento para os seus lojistas comprarem de forma adequada. Então, vou começar primeiro me apresentando, depois eu queria saber um pouco de vocês, qual que é o perfil de vocês. Sei que tem alguns estudantes, sei que tem marcas que estão aqui, sei que tem seguidores, que tem lojistas também, para a gente já trazer aí para o contexto que vocês estão vivendo hoje, tá bom? Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Andressa Randall Favorito. Como que eu vim parar aqui? E da onde que surgiu tudo isso que a gente vai falar aqui hoje? Bom, então, eu comecei, como talvez vários de vocês que estão aqui, que são estudantes, sou formada em design de moda, sou formada estilista. Comecei muito como estilista, sou de Curitiba, estou aqui hoje, mas saí de Curitiba muito cedo, muito tempo atrás. Nessa época que eu fui para Londres e eu comecei de novo a minha faculdade lá. E esse movimento foi justamente porque, já naquela época, quando eu comecei a estudar o design de moda, eu já sentia muita falta da aplicabilidade do que a gente via na vida real, que na verdade, a gente vive a moda, o que estão nas lojas, certo? Que as pessoas estão comprando, como que aquilo chega na loja e como que o cliente abre a carteira, paga por aquilo, põe no corpo e usa. Esse sempre foi o meu maior propósito, além de desenhar. Eu sentia que tinha um pouco de desconecto nisso. Então, quando eu fui para Londres, nessa época, comecei minha faculdade lá, me formei lá como bacharel em Design e Desenvolvimento de Produto, muito voltado para a indústria, pela London College of Fashion, que é uma faculdade voltada para o varejo, para a indústria. E foi uma abertura de tantas oportunidades, quando eu comecei, na verdade, a estagiar e ter alguns contratos como estilista em marcas como C&A e na Adidas também, lá da Europa. E o que aconteceu foi um ponto assim crucial nessa mudança que me trouxe, é o que eu vou trazer aqui para vocês. Foi quando eu estava na C&A, eu trabalhava lá de assistente de estilo no infantil, e a gente fazia uma série de desenhos, né? Não sei quem é estilista aí, quem trabalha em alguma marca, que é estilista, levanta a mão. Vocês ficam lá fazendo várias fichas técnicas, vários desenhos, né? Não é assim? Passa o dia fazendo aquilo. E a C&A, lógico, na Europa tinha muitas lojas, né? Na Bélgica, isso era na Bélgica, mas na Alemanha e tudo. E a gente ia visitar as lojas. E eu comecei a falar, mas cadê o negócio que eu desenhei lá, não sei quantos meses atrás? Né? Onde foi parar? E a resposta era sempre assim: o comprador não comprou essa peça, né? Ou a equipe de compras não selecionou e tal. E aquilo foi indo. Eu falei, mas quem que são essas pessoas, né? Eu quero ser essas pessoas, eu quero conhecer elas, eu quero participar dessas reuniões. E esse foi o momento que eu entendi que eu tinha que sair do estilo e ir para a gestão do negócio como um todo. E o comprador de moda lá fora, ele é visto bem diferente, como na maioria dos casos aqui no Brasil, né, que o comprador é o cara do insumo lá, né, que compra o elástico, compra a linha, assim. Então não é bem assim. Na verdade, é a pessoa que tem esse poder, o poder de ver o produto e selecionar e comprar o estoque e botar ele na loja para as pessoas comprarem. E aí eu comecei a me envolver com aquilo, eu decidi então que era esse o caminho que eu ia seguir. E nessa época, então, entrei como trainee buyer do Arcadia Group, que, para quem não conhece, é o maior grupo varejista do Reino Unido, um dos maiores do mundo, depois da Inditex. Eles têm umas 6 marcas no mundo todo. A mais famosa é a Topshop, para quem conhece. E ali foi uma escola, né? Porque eu entrei justamente como trainee de buyer.
nessa gestão de produtos, que eles tinham produtos de marca própria, então era a gestão dos estilistas, então definindo que produtos que eles iam desenvolver, e também na compra de marcas de terceiro, e como fazia todo esse mix, e a gente está falando aí de 2.500 lojas só no Reino Unido, né, que é um país menor do que alguns estados aqui brasileiros. Então, realmente, um grupo gigante. E todo esse processo, o que vai acontecendo nesse caminho, é que a gente vai sobrevivendo o nosso emprego à medida que as coisas vendem e que elas têm lucro e que o nosso estoque está bem controlado. Então, é uma questão de sobrevivência. Todo aquele trabalho de estilo ele foi revertido. O que eu tenho que fazer aqui agora no desenvolvimento desses produtos para eles se manterem realmente no mercado e eu, lógico, manter o meu emprego, né? Então, foi aí que começou a minha jornada. Outras empresas também que passei foi na Taporter.com, logo no início aí das atividades, o maior e também o precursor aí do e-commerce online, aí, né, moda online, no mundo, logo lá no começo. E muita gente pergunta também, quem me segue e tal. Esse é um processo que funciona para e-commerce também? Sim, né? O e-commerce é só outro tipo de ponto de venda. Mas toda a base do que a gente vai falar aqui hoje está relacionada à seleção dos produtos que a gente faz, o preço de venda deles e o estoque que a gente coloca lá no ponto de venda. Se vai ser numa loja física ou no e-commerce, realmente isso faz pouca diferença. A gente vai fazer a execução dessa venda de uma forma diferente. Então, essa foi uma grande escola também. Então, aí no total lá fora, né, em mais de 6 países, foram 10 anos de atuação internacional, principalmente como fashion buyer, gestora de produto. E quando eu voltei para o Brasil em 2012, eu assumi aí a diretoria da Lingerie, aqui no Brasil, de lingerie, para quem conhece, né, uma marca que foi um segmento que eu me especializei muito. E os meus 2 últimos cargos aí nesse setor de lingerie, que foi no Figleaves.com, da Inglaterra, o maior e-commerce de moda íntima da Europa, e aqui na Lingerie foi a entrega do primeiro lucro da empresa. E por que isso é relevante para a gente trazer aqui para essa introdução? Porque a gente até estava conversando isso com algumas outras empresas que estão aqui. É muito comum, quando a gente, às vezes, talvez está estudando ou até vendo de fora, ver alguns negócios e ver como um negócio de sucesso, seja pela campanha que eles estão fazendo, pela presença deles, enfim, pelos produtos que eles têm. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a vasta maioria deles não lucra, né? Isso é um grande problema, porque as pessoas precisam ser pagas e os negócios precisam continuar existindo. E quando a gente fala de um Figleaves.com, que há 13 anos no mercado era visto como líder de moda íntima online no Reino Unido, porque trabalhava com todas as grades desse tamanho, era muito difícil para as pessoas entenderem que aquele era uma empresa que não dava lucro, que ia fechar naquele ano se a gente não fizesse alguma coisa. E com esse trabalho, foi revertido, fez o primeiro lucro da empresa, foi vendido para um grupo grande, que entrou um aporte de capital e transformou eles num gigante internacional. Então, isso é muito importante. E a própria Lingerie, eu acho que para um contexto brasileiro é bem relevante a gente falar também, que a gente fala de lojas, tudo do bom, do melhor, né? Quem já foi numa loja da Lingerie aí conhece? Tudo lindo, né? Tudo maravilhoso, tudo em laca, tudo em carpete, loja grande, ampla. E isso, às vezes, é o sonho de muitas pessoas, né? Fala, nossa, eu vou um dia ter uma loja assim. Isso representa um negócio de sucesso. E, sim, representam vários pilares de sucesso. Mas, se a empresa não dava lucro, era uma empresa que, talvez, hoje não estaria mais aqui. Talvez hoje a gente iria num shopping e não ia mais ver a Lingerie lá. Ia ver um tapume na frente. E isso seria muito cruel, não é verdade? Porque é uma marca linda, tem produtos maravilhosos, e é muito bom, fico muito feliz de saber que ela está aí hoje prosperando com um processo que a gente vai falar aqui hoje e que ele vira uma maquininha mesmo. Então, a gente vai falar muito de processo. Pouco da decoração, né, da casca, e muito do backstage, do que está dentro, né, do recheio disso. Tá? E hoje, desde que eu saí da Lingerie, eu moro em Curitiba, eu tenho a minha escola online, que é a modadesucesso.com.br, que vocês podem conferir lá depois também. E aqui tem as minhas redes, quem quiser, também meu WhatsApp, que vários de vocês já estão aí na minha listinha, não é verdade? Então, podem me chamar depois e mandar dúvidas. Então, vamos lá. Então, todo esse processo que eu falei para vocês, para a gente condensar em 1 hora, a gente poderia fechar o que dá para extrair, que a gente pode pôr em 1 hora e vocês conseguem levar isso e executar amanhã, independente do tipo do negócio que vocês têm. Esses 3 pontos estão presentes no negócio de vocês e vocês conseguem executar. Então, a primeira delas, a gente vai falar de estratégias conscientes de preço. Então, todo mundo fala de preço o tempo todo, né? Então, se vocês têm marcas, estão falando de preço quando falam com o seu fornecedor, estão falando com o cliente, né, com o consumidor final. Quem tem, pelo menos, um Instagram, o dia inteiro, qual o preço, quanto custa, todo mundo fala de preço.
Mas a gente vai falar de uma estratégia consciente de preço. Então, não é simplesmente ver quanto custou e repassar um determinado preço de venda, por exemplo. A gente vai falar como que eu estruturo isso de uma forma que eu sei o que está acontecendo e por que eu estou fazendo isso. Então, ele parece ser um princípio muito básico, muito simples, mas eu diria que mais de 90% dos casos o gato está aqui. É uma cortina de fumaça assim, que acontece, é uma caixa de Pandora, assim, que, na maioria dos casos, a gente abre aqui até em empresas muito reconhecidas. Então, esses exemplos que eu falei para vocês, de empresas que não davam lucro há muitos anos e que eram referências de mercado, é difícil de acreditar que com uma equipe daquele porte que tinha problema aqui. Tinha problema de margem, tinha problema de preço de venda inadequado, tá? De mau posicionamento de valor. Tá? Depois, a segunda dica-chave, a gente vai falar do sortimento lucrativo que encanta. Então, por que eu pus essas duas palavras juntas? Porque, geralmente, dependendo do tipo da empresa que já tem, né, isso bem desenvolvido, quando a gente fala de um sortimento lucrativo, já vem na cabeça aquele produto bate-caixa, que eu adoro, que é maravilhoso, né? Mas que a gente vê muitos exemplos também de marcas que, às vezes, vão muito para esse lado e acabam perdendo essa segunda palavrinha aqui, que é o encantamento, né? Então, de um lado, a gente tem lá a equipe de produto, de estilo, buscando loucamente o que a gente ama, que está todo mundo aqui porque a gente gosta disso, né? Do que encanta, do que é maravilhoso, do que brilha os olhos. E aí tem alguma pessoa lá no meio que fala, é aquele mal-humorado, né, aquele chatão que só quer o negócio que é lucrativo. E eu acho que a minha missão realmente é unir as duas coisas, porque que bom, né? Se a gente tiver um produto que todo mundo ama, que é lindo, que a gente tem orgulho e que entra dinheiro assim maravilhosamente bem, né? Vai pagando todo mundo. Tem muito produto que eu brincava que era o patinho feio, eu falava, mas esse aqui, ó, tá pagando o salário de 3 pessoas sentadas aqui, só essa semana já pagou, em um dia pagou o salário de todo mundo. Então, isso é muito bom, todo mundo precisa ter. Inclusive, vocês que estão aqui, não é? Que já fizeram um workshop Moda de Sucesso, já sabem, já ouvi aí que tem gente com pãozinho quente, com produto icônico, e está indo muito bem. E depois a gente vai para a terceira dica. Então, a gestão ativa das vendas e dos estoques. Então, não é só a gestão na venda, no sentido de como que eu vendo mais, né? Que é essa primeira coisa também que vem nas perguntas. Preciso vender mais, preciso vender mais. E aí, ações no ponto de venda para vender mais. Não necessariamente. Eu brinco que a hora que o produto chegou lá, você tem assim uns 5, 10% de espaço para realmente fazer aquele produto performar. Tem coisa que, se o processo antes dele não foi bem feito, não tem como. Você só vai enfiar a goela abaixo do cliente e isso não tem uma longevidade, não tem uma sustentabilidade no sentido econômico e de marca mesmo, né? De força de marca do seu negócio. Então, essa gestão ativa das vendas ela está diretamente atrelada aos estoques. Lembra que eu falei lá no começo que a sobrevivência do meu emprego não era só as vendas, mas também a saúde dos estoques. Tá? Porque eu falo muito também, quem me segue nas redes, que sem estoque não tem venda. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente abarrotar de estoque e investir lá muito, muito dinheiro e fazer uma venda pequena, porque isso vai ser uma má gestão da venda atrelada aos estoques. Então, a gente vai falar isso no terceiro ponto, e aqui tem lição de casa pesada para vocês. Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro. Então, a primeira dica, a gente vai falar, então, dessa composição perfeita de faixas de preço. E eu acho essa a dica mais prática, mais gostosa de trabalhar, mesmo quando a gente está no estilo e está desenvolvendo os produtos. Cara do que tem, cara de que preço que vai ter esse produto. Então, como que a gente vai trabalhar essa estrutura? Essa estrutura que eu vou mostrar para vocês, ela não é exclusiva de moda, ela não foi inventada por mim, é algo que depois que eu falar aqui, para quem não tinha visto antes, talvez alguém já tenha visto em algum vídeo meu, né, do YouTube, alguma coisa assim. Mas quando a gente vê isso, você não vai nunca mais desver. Você vai no supermercado, você vai ver isso, você vai numa concessionária de carro, você vai ver isso, vai estar sempre lá, isso está sempre presente em todas as grandes empresas. E é assim que a gente entrega valor e também oferece opções para os clientes. Então, a gente pensando em estruturar faixas de preço, tá? Então, a primeira faixa de preço, a gente diria que é a faixa de preço P1, tá? Para quem não conhece essa técnica ainda, tá? Em inglês a gente chamava de good. Então, por que é good? Porque não é porque o produto é preço de entrada, é a primeira faixa de preço, o produto mais em conta, que ele é uma porcaria. Então, esse é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar enquanto estilista, enquanto gestor de produto, enquanto comprador. Tem um monte de produto que ele tem um precinho bom, que ele tem uma margem boa e que é um produto bacana e que dá orgulho ter lá. Tá? Então, a gente não está falando de porcaria. É o que eu tenho na minha marca, no meu negócio, que eu consigo trazer uma coisa acessível, tá? Por um preço que as pessoas conseguem pagar e que ainda faz jus para a relevância da minha marca. Tá?
Então, ele é good, ele é bom o suficiente. O segundo, vê que ele está maiorzinho aqui, seria a faixa P2. Tá? Então, a gente vai subindo um pouquinho mais de preço. Em inglês, a gente chamava ele de better, então ele é melhor. Né? Ele é melhor do que aquele de entrada. A gente já tem ali mais dinheirinhos, ele custa um pouquinho mais. E a bolinha é maior, porque depois a gente vai ver, quando a gente falar do segundo ponto, do sortimento lucrativo que encanta, isso daqui é o que realmente caracteriza, né? Geralmente é a faixa de preço que a gente reconhece um negócio. Tá? Eu vou falar mais disso um pouquinho aí mais para frente, mas a gente entende que é aqui que deve ser a nossa concentração para entender qual é o valor que a nossa marca, o nosso produto vai ter, ou a nossa loja, que tipo de produtos que eles vão ter. Depois, a terceira faixa, seria o produto o melhor, né? Então, best, então a faixa P3, mais dinheirinhos, mas veja que ele já diminui aqui. Então, esse é o tipo de trabalho que daí é o inverso. Né? Então, quem está buscando a lucratividade ou a maior venda vai falar, preciso muito desses produtos aqui. E quem está lá empolgado, vendo produtos lindos, né? Quem tem loja e vai comprar em algum lugar, sempre a gente gosta mais desse, né? que é o lindão, é o produtão. Legal, né? Então, quando a gente tem esse equilíbrio aqui, todo mundo fica feliz, porque isso aqui é a nossa oportunidade, que ama produto, que encanta, de pegar produtos que eles têm um valor mais especial, né, para o nosso cliente, mas ele não vai quebrar o caixa. A gente já vai falar como que estrutura tudo isso. E, finalmente, se a gente quiser, a gente pode trazer lá o que a gente chama de ultra, né, que é o super produto caro. Eu vou começar dando alguns exemplos aqui de uma marca brasileira, para a gente ilustrar bem isso. E absolutamente todos os negócios que têm isso bem estruturado têm muito sucesso na entrega de valor. Então, alguns exemplos de produto P1 aqui, dessa marca. Tá? Então, a gente olhando aqui essa camisetinha, tá? Produto ali de R$ 59,99. É um preço bacana, né? Porque essa aqui não é um magazine, tá? Não é uma loja, uma marca barata, que está em uma loja com um público que consomem produtos muito mais baratos. Tá? Então, R$ 60 para essa blusinha aqui, poxa, bacana. Essa é uma das best-sellers, é um dos produtos que mais vendem nessa marca. Quando eu trabalho com essa marca aqui, todo mundo chacoalha a cabeça e fala, eu conheço, eu tenho, eu comprei, eu vendi, então todo mundo conhece. A gente percebe aqui, que a gente vai falar disso na dica número 2, tem 4 cores, a gente tem aí um leque de opções, então esse é um sortimento amplo, tá, que comporta nesse produto aqui. E a gente vê o amiguinho dele ali do lado. Tá? Então, de 60 a gente já foi para 90. Então, o que aconteceu? Quando a gente já bate o olho e fala, ganhou uma manga. Tá? Então, eu tenho uma justificativa quando eu passo desse produto para o outro. Tá? E esse trabalho está acontecendo na cabeça do nosso cliente o tempo todo. Tá? Da gente isso está acontecendo. Quando a gente está vendo, eu vou começar a dar alguns exemplos de supermercado. Cada palestra eu escolho um tipo de produto. Às vezes eu pego uns que eu não entendi. Uma vez eu fui falar de cerveja e comi bola. Mas vamos pensar, se a gente fosse no supermercado, vamos comprar, sei lá, café, certo? Quais são as marcas de preço de entrada de café? Se eu for só na lojinha do posto de gasolina, por exemplo, ele não é um destino para eu comprar café, certo? Tem café lá por uma oportunidade. Sei lá, eu fui lá comprar chicletes e tinha lá um café. Mas eu não vou ter uma gama larga de opções de café, na verdade. Mas eu vou ter lá alguns, tá? Então, tudo bem. Mas se eu for num supermercado, se eu for num Carrefour, se eu for num Pão de Açúcar, etc., eu espero ter uma expectativa de ter uma seleção de cafés lá mais larga, certo? E o primeiro que eu vou ter lá, independente se eu estou no Pão de Açúcar ou no Carrefour, ou no Walmart, que talvez esse preço varie um pouco, vai ser, sei lá, um café de R$ 6, né, de R$ 5, na verdade. Marcas Pilão, Pelé, no Paraná o Damasco, acho que até o Damasco um pouquinho mais, né? Seria o amiguinho aqui do lado, tá? Mas a gente põe isso na cabeça. E a hora que eu passo para a segunda faixa de preço, aqui com o P2, o que aconteceu? Eu saí lá dos 60 da camisetinha, eu paguei mais R$ 30 por uma manga, e aí, pulei aqui para 130. Mais que dobrou, né, o meu preço. A gente está falando da mesma marca. Tá? O cliente que olhou essa camisetinha aqui, e aí ele viu essa daqui, vocês sentem que ele sentiu uma justificativa de por que ele precisa pagar mais que o dobro? É um produto que tem mais informação, né? Porque esse daqui ele só tem lá uma viscosezinha simples, não tem forro, não tem muita informação de moda, é simples. E aqui a gente já tem um produto mais elaborado, tem mais tecido, né? Às vezes as pessoas falam, tem mais tecido, tem mais pano, né? Entendi. Tem lá uma transparência, tem o forro, etc. Tem uma informação. Não é uma marca muito arrojada no sentido de inovação, de tendências, mas a gente percebe mais informações aqui. Então, justifiquei esse valor aqui.
Voltando lá, por exemplo, do café, se eu estou lá no supermercado, aí eu vi aquele café, né? Aí já tem aquele outro, né? Aquele mais especial, sei lá, que é feito na fazenda local, né? Ou, enfim, que é orgânico, né? Etc. E aí eu já pulo para um preço maior. Então, se eu saio lá dos 5, 6 reais, aí eu vejo outro que é 9, 10, 12 reais, né? Mais ou menos assim, de café. O que acontece com esse café? Ele é feito numa fazenda especial e tal. Então, ele não é lá o Pilão, o Pelé, o Damasco, o que seja. Ele é um outro especial e tal. E eu vou pagar o dobro por isso. Tá? Mas ele vai ser puro, ele vai ter um selo, talvez ele seja orgânico, etc. Tá? Então, a gente está fazendo isso o tempo todo. Tá? E aí, aqui a gente tem mais um exemplo, que ainda está nessa faixa de P2, né, que eu ainda estou próximo aqui, então a gente não sente tanta dificuldade de pular de um preço para o outro. Aqui, então, eu já vou para 160. Tá? Então, esse é um produto também, ele tem mais informação, ele é um algodão com bordado em pedraria. Tá? Então, a gente tem, que está aqui em cima, enfim, você bate o olho nesse produto aqui, ele tem muito mais informação, muito mais valor agregado do que esse aqui, por exemplo. Tá? Então, esse é um trabalho que vai estar acontecendo instintivamente, inconscientemente na cabeça dos clientes, que a gente precisa entregar. Tá? Depois a gente vai para a nossa terceira faixa. Tá? Então, chegando aqui, nossa, já cheguei em 200 reais. Então, parti lá de 60, agora já estou em 200. Então, o que aconteceu aqui? É um crepe com manga diferenciada, tem uma estampa, tem uma certa exclusividade e tudo mais. E idem para esse daqui. Então, tecido flamê, tem as mangas flare, ele tem um bordado ali também na manga, enfim. E aqui a gente já passou da faixa de 200 reais. Tá? Então, vejam que essa marca ela já está abordando todas essas faixas de preço. E o que começa a acontecer? Como é uma marca que trabalha com o Brasil todo, e se vocês querem ter marca, isso é uma excelente oportunidade para vocês terem essa capilaridade através de outros pontos de venda que não sejam só vocês vendendo, porque vender é um trabalho em si só, e fazer a marca é outro. Então, você consegue expandir muito a sua marca com boas parcerias de ponto de venda. A gente vai ter algumas marcas que, para eles, na verdade, esse P3 dessa marca aqui é o P1, assim, baratinho. Tá? Então, se eu tenho uma loja, por exemplo, onde eu trabalho com marcas que o preço médio de uma blusa é 500, 600 reais, poxa, eu coloco aqui uma blusa dessa marca aqui de 200, que é bacaninha desse jeito, 240, é um preço legal. Tá? As pessoas olham aquilo e falam, nossa, que bacana, vou comprar, porque eu já estava comprando uma de 600, que é mais ou menos parecida, talvez uma marca mais cara, um tecido X, melhor, etc., mas a gente consegue compor isso também. Então, quando a gente tem essas faixas de venda, faixas de preço de venda bem definidas, você também amplia muito mais a sua oportunidade. Então, um grande erro é focar só em um preço de venda. Porque o que começa a acontecer? Se eu só tenho esse produto aqui, de 200 reais, tá? Eu não só perco a oportunidade de estar em mercados onde talvez esse produto aqui é o produto especial de uma rua onde a maioria das blusinhas são vendidas a 40. Tá? Mas aí eu tenho uma marca reconhecida, um produto com uma qualidade boa, que ela pode lavar tranquilamente, que não vai entortar, que não vai encher de bolinha, que eu tenho uma marca por trás, com cores mais atuais, talvez mais interessantes do que o produto mais baratinho, lá, a blusinha de 30 reais. Né? E eu consigo também dar mais oportunidade de expandir mais volume, como a gente vai falar nos próximos tópicos. Tá? E essa é uma marca que é conhecida por essa faixa de preço. Lembra quando a gente estava fazendo lá o P1, P2, etc., que o P2 era maior? Então, se a gente fala o nome dessa marca aqui, todo mundo pensa que preço que é essa marca, a blusinha. O pessoal fala 100 e poucos reais. Tá? Agora, tem produtos mais caros? Tem, que pode ser um preço de entrada de uma loja bacanona, que vende marca super cara. E também tem um produtinho mais barato, que vai ser o especial dos baratos. Faz sentido? Então, quando a gente vai aqui para esse P3, aqui a gente já está falando lá do Nespresso, né, que é, sei lá, R$4 uma cápsula. Né? Então, faz um cafezinho desse tamanho. Então, assim, com R$5 eu tinha o pacote inteiro que eu podia fazer muitos litros de café. Né? E aí eu estou pagando, de repente, R$4 para fazer uma xicrinha desse tamanho. Né? Mas o que é? É um expresso, tem a máquina e tal, etc. Então, o Nespresso, no campo dos cafés ali, das gôndolas, ele está para quem está comprando, assim como esse produto estaria. Tá? A loja que trabalha com todas as faixas de preço, ela consegue também o quê? Justificar por que esse produto aqui é mais barato. Então, o que acontece? Se eu só tenho esse produto, talvez ela ache caro. E a gente não tem outra alternativa para mostrar para o cliente. Então, alguém bateu o olho nesse produto aqui e achou caro, não seja por isso, eu tenho outras opções.
Ah, mas esse não é de crepe, não é estampado, não tem flamê e tal. Pois é porque custa mais. Se a gente não mostra essa relatividade, a cabeça do cliente nunca vai entender por que você tem esse valor. Tá? O outro paralelo que eu faço bastante, que também eu acho que é mais imediato para a gente entender, é carro, por exemplo. Né? Então, como seria se, sei lá, qual que é o P1 da Ford, por exemplo? Alguém chuta? O K. É o K, certo? Então, o K é o P1 da Ford, né? Ou da Renault, qual que é hoje? O Kwid, né? O Clio, enfim, tá? Então, se eu quero um carro e eu não tenho muito dinheiro, eu tenho essas opções, certo? Se eu quiser um zero, né? Principalmente, mas mesmo se eu não for zero, né? Enfim. Então, se eu quero uma blusinha, com o menor dinheiro que eu tenho essas opções, tá? Agora, se eu já tenho um pouco mais de dinheiro e eu vou lá na Ford, o que eles me oferecem já? Que é um pouquinho mais... Você tem Ford? O Fiesta, né? Então, o EcoSport está onde? Está no P3, na verdade. Né? Então, já está bem mais. Então, um K0, sei lá, está em torno de 30 mil, mais ou menos. Né? Aí, o Fiesta já está um pouquinho mais, né? Aquele mais especial, já vai lá uns 40 e poucos mil, e 50 mil, 60 mil, dependendo dos opcionais. Aí tem o Focus, né, que vai se falar, o Focus e o Fiesta são meio parecidos, né? Se eu pego um Fiesta top de linha, tem o Focus, mas não, né? O Focus tem mais tecnologia, apesar dele ser hatchback igual. E as pessoas percebem essa diferença e vai colocar em uns 20 mil reais a mais, tá? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Tá? E aí, quando eu vou lá para a EcoSport, etc., eu vou aqui, estou próxima já de 100 mil reais. Tá? Então, a partir de 30, estou em 100. E qual que seria um P4 daí? Qual que é lá? Da Ford? Fusion, né? Ranger, etc. Já estamos chegando em 200 mil quase, 100 e poucos mil, não é? Então, a gente tem todas essas opções. E aí eu pergunto, o que seria se a gente entra numa concessionária da Ford e só tem o Focus lá, a 50 mil? Talvez a gente não veria valor, né? Não ia conseguir nem justificar vender ele um pouco mais caro e nem muito menos ter uma opção para quem só tem 30 mil e quer um carro zero. Né? Então, todo mundo faz isso. Todas as marcas de carro têm isso. Todos os cafés têm isso. Esse posicionamento muito bem adequado. Tá? E mesmo as próprias marcas de café, por mais que eles se posicionem como um P1, então o supermercado é o varejista, é o lojista, que está comprando muitas marcas. Assim como... Quem é lojista aqui, que compra multimarca? Você, né? Compra várias marcas. Então, nesse seu mix aqui, não precisa ser a marca inteira, né? O P1, o P2, você vai escolher algumas marcas e falar, essa aqui é a minha marca P1, essa aqui é a minha marca P3. Isso fica muito claro na sua cabeça quando você vai selecionar, porque, às vezes, você vai selecionar o tipo de produto que faz sentido para você naquela faixa. Tá? Ou, às vezes, a gente quer trabalhar com algumas marcas, porque fica bacana na frente da loja, não fica, você põe lá adesivo Animale, né? Sei lá, John John. De repente, você trabalha só com o P1. E fala, nossa, tem essa marca, mas é acessível. Tá? Então, vai montando esse mix na cabeça de vocês. E o supermercado é a multimarca, que ele vai pegar esse café para ser o P1. Tá? Mas, muitas vezes, o Pelé tem, né? Aliás, tem, não tem? O Pelé tem a capsulinha lá, é o P3 do Pelé, não é? Tá? Então, a gente vai estruturando isso. Esse P4, um outro exemplo que a gente pode trabalhar muito com isso também é joia. Eu passei um tempo na Vivara também, quando eu vim para o Brasil. É um ótimo exemplo de joalherias. Quando a gente pensa em joalherias como Vivara, H-Stern, e aí a gente tem Casa das Alianças, não sei quem conhece, em São Paulo, que é uma joalheria um pouco mais econômica, né, mais popular. E, sei lá, a gente tem Tiffany, né, por exemplo. A gente tem tudo isso na joalheria muito claro. Porque quando a gente for falar de, por exemplo, quando a gente olha a Vivara, por exemplo, qual que é o preço que vem à mente, né, de uma joia da Vivara? 3, 4, 5 mil reais, não é? E a gente está falando um par de brinco, de ouro, com pedra e etc. Tá? Só que tem coisa de 100 e poucos reais lá também, não é? Então, o que é brinquinho de bebê? É uma bolinha bem pequenininha, que tem assim, meia grama de ouro. Mas é de ouro, é da Vivara, que a Vivara não trabalha com outros metais, né, que seja ouro, prata e etc. E a pedra é uma pedra mais simples, mais barata, né? Não é um diamante, né? Não é um brilhante com uma lapidação muito especial. E aí você pode sair de lá com uma sacolinha da Vivara e você gastou 100 e poucos reais, abaixo de 200 reais.
O que mais? O berloquinho da Life, lá, que é a cópia da Pandora, né? É R$100 e poucos. É prata. Prata é muito barato. É tipo R$20 a grama. É barato demais de fazer. Eles têm uma margem bruta naquele Life, assim, como a Pandora, tá? Mas agregaram valor no quê? Você entra lá, você senta, aí tem aquela bandeja de veludo, aí vem o café P3, né? Que não serve o Pelé, né? Não é o P1. Na Casa das Alianças vai ter a térmica do P1, né? O que condiz com o que eles estão trabalhando ali. E aí eu tenho toda essa experiência, eu gasto R$100 e poucos. A vendedora não fica muito feliz, reclama para todo mundo lá no escritório, mas vai vender sim, porque depois o que vai acontecer? Eu comecei comprando o brinquinho para minha afilhada, que nasceu, o bebezinho, a medalhinha de santinho, medalhinha do Santo Anjo, gastei R$200, R$300. E aí eu quero me dar um presente. Aí eu entro lá e falo, eu vou comprar um anel massa para mim, porque, sei lá, ganhei um aumento, estou feliz, é meu aniversário, vou sair com alguém especial, vou parcelar aqui em 12 vezes um anel de R$1.500. Vai ficar R$100 e poucos por mês e eu vou me dar um anel legal. Já fiz isso. E aí, de repente, minha boda de alguma coisa, minha formatura, nasceu um meu neném. E aí eu quero uma joia mais especial, certo? Maridos, deem uma joia legal. A sua mulher pariu, a sua criança. E aí você vai lá, você vai comprar o de R$100 num evento desse, né? Boda de prata, está lá 25 anos de casado. Você não vai dar o berloquinho de R$100 e poucos, né? Vai comprar um negócio legal, aí eu já vou comprar uma joia, sei lá, de 10 mil, tá? 15 mil, 20 mil, tá? Para o homem também, vai ter um relógio bacana, né? Tem relógios lá muito mais em conta e tem relógios bem mais caros também. Depende da ocasião. De repente eu quero dar para um aniversário, para um Natal, e de repente para uma ocasião, mais uma formatura, uma promoção, etc., eu vou comprar o relógio P3. Então a gente começa o relacionamento a partir do P1, tá? É muito importante que a gente tenha isso. E esse último aqui, seguindo no exemplo das joias, tá? É aquele colar que está lá na Gisele, que é um colarzão desse tamanho, é 80 mil, 90 mil reais, falando de Vivara, tá? Quando a gente for falar de H. Stern, por exemplo, a H. Stern também tem joinha de R$100 e poucos, tá? Mas a mesma medalhinha do Santo Anjo da H. Stern é uns R$100 a mais do que da Vivara, apesar de ser praticamente a mesma coisa, tá? A mesma gramatura de ouro e tal, porque é o posicionamento. O café que você toma lá na H. Stern é melhor, a bandejinha é mais chique, vem espumante, vem mais coisa, né? Então tudo custa mais. E aqui a gente tem aquele colar. Então, o colar P4 da H. Stern, preço sob consulta, né, gente? Você tem que ter aquele cartão Infinity, né? Mas a gente está falando de muitas cifras, 6 dígitos, né? E na Vivara, talvez abaixo de 6 dígitos seria o melhor colar. É aquele que está na contracapa da Veja, né? Então o cliente vai ver a Gisele lá na contracapa da Veja com o colarzão de 90 mil, preço sob consulta, e ela vai entrar lá e vai comprar o anel de 1.000 e pouco, em 12 vezes. E vai pedir de aniversário de casamento a joia, a aliança de 10 mil, tá? A gente precisa oferecer toda essa jornada sempre para o nosso cliente, porque se ele não comprar com você, ele vai comprar em outro lugar, a hora que ele quiser comprar um negócio especial, ele acha que você não tem. E eu também entrego o valor, tá? Então eu tenho a opção de, por mais que não seja muito lucrativo eu vender a medalhinha lá por R$100 e poucos, eu vou trazer ele para a loja, ele vai sentir como é que é ser meu cliente e ele vai lembrar de mim a próxima vez que ele quiser gastar mais dinheiro, tá? Um último exemplo disso daqui com lingerie, que a gente tem aqui, seguidores de lingerie, o sutiã da Victoria's Secret, de bordado, de pedras, de plumas, né? A gente não encontra aquilo em qualquer lugar. Você não vai numa lojinha da Victoria's Secret no interior, lá nos Estados Unidos, e tem aquele sutiã com pluma, né? Ele vai estar na flagship de Nova York, dentro de uma redoma de vidro, né? E tem uma pessoa que vai lá e vai comprar por, sei lá, $10 mil, $10 mil, que tem pedra mesmo, ele é todo bordado, aquele que usam no desfile das Angels, né? Aqueles que a gente vê na TV. Tá com uma calcinha super comercial e tá com aquele sutiã lá, tá? Então, tudo bem até aqui? Então, recapitulando, a gente vai utilizar essas faixas de preço aqui. Primeiro, esse P1, ele tem um outro valor que é atrair clientes, tá? Então, por que isso é importante? Se vocês investem qualquer coisa em marketing, sabem que isso tem um custo, né? Vocês vão pôr dinheiro lá, seja para um anúncio, seja para uma influenciadora que vocês vão mandar, etc. Agora, preço chama, tá? Então, se eu tenho na porta do restaurante de quilo, eles não colocam, né, que é 69 o quilo, mas sim que é 6,90 a 100 gramas. Né? Então, eu olho aquele restaurante lindo, eu olho aquela comida bonita e eu vejo 6,90. Puxa, eu tenho 6,90 no meu bolso, eu vou almoçar aqui. Aí morre
Se vocês são como eu, que comem 1 quilo, dá 1 quilo, dá 990 gramas, aí você deu R$69. Mas você vê os R$6,90, tá? E isso acontece com todas as maiores marcas também. Então, joias a partir de R$100 e poucos. Isso tem um valor de atração de cliente muito forte. Quem já fez ação de preço aqui sabe que preço chama. Só que a gente não pode usar para remarcar a coisa que tinha que ser mais caro. Então, eu não posso ficar botando esse produto P4 aqui e falar casacos a partir de R$90. E você queima todo o trabalho que a gente fez lá, tá? Mas será que eu não consigo um casaco de R$90? Poxa, quem sabe eu escolher um tecido aqui que é barato, um processo rapidinho, tem pouca costura, é um tipo de tecido que não precisa nem de forro, que eu não ponho nem fecho, ele fica barato. E eu tenho um casaco de R$90 que me dá margem, tá? Então é diferente disso daqui, tá? Depois a gente tem uma outra oportunidade com o P1, que é fazer essa primeira compra. É o que eu falei lá. Talvez eu nunca comprei uma joia, porque eu falo, poxa, eu não R$6.000, né, num acessório, poxa, eu vou ali na Morana, né, compro uma biju, né? Mas talvez essa é uma porta de entrada para eu sentir como é que é comprar um negócio de ouro, que vem com a garantia, que eu tenho a sacolinha, que eu tenho essa experiência, porque R$200 eu tenho no meu bolso, e eu parcelo em 12 vezes, não é? Então, assim, é 12 de... Nossa, muito barato. Então, a gente tem essa oportunidade. Uma outra questão que acontece muito com essa primeira compra é outros perfis de cliente. Então, vocês que são lojistas, por exemplo, se você trabalha com um preço de venda mais alto, talvez você trabalhe com um determinado público que ela vai com alguém na loja que não pode pagar o produto. Digamos, uma filha, uma irmã, enfim, uma pessoa mais jovem. E aí ela está lá achando legal, puxa, acho linda essa loja, mas não é para o meu bico, não tenho nada que eu consigo pagar. Se você oferece um P1, talvez naquela oportunidade ela fala, puxa, eu tenho a experiência de comprar na loja que essa pessoa que tem mais dinheiro, enfim, comprou. Né? Então, você faz essa primeira compra e vai, geralmente, a gente tem que fazer esse dever aqui de trazer para o P2 depois. Então, a gente não só faz essa primeira compra, mas tem que levar ela para reter. É por isso que a gente tem aqui depois reter os clientes, tá? Compra-retorno. Depois, falando no nosso terceiro ponto, quando a gente chegar lá, da lição de casa, aqui é o tipo de produto que a gente não pode ter medinho nem vergonha de comprar um bom volume, tá? Porque é o que eu falei daquela camisetinha lá. Então, aquela camisetinha sempre é unânime nessa marca ali, todo mundo chacoalha a cabeça, quando eu tenho estoque eu vendo. Então, por que em algum momento você não tem estoque? Né? Aí vem a questão da exclusividade. Né? Gente, a gente trabalha a exclusividade para cá. Tá? Quer ser exclusivo, vai ter que pagar mais. Tá? Senão, a gente vai vender volume, porque não tem nada tão diferenciado naquela blusinha. E não tem nada tão diferenciado na medalhinha de Santo Anjo da Vivara, que é igual a da H-Stern. Tá? Então, eu vou pôr volume. Tenha estoque, tenha tamanhos, tenha numeração, tenha variações. Tá? A gente vai falar disso no próximo ponto. E talvez a gente tenha uma menor margem. Talvez a gente financie isso. Tá? Um bom exemplo disso, para quem conhece a lingerie, é a calcinha de renda, de preço de entrada. Tá? Era uma calcinha que a gente não fazia toda a margem, que era a nossa meta. Era um pouquinho abaixo, ainda era lucrativa. Tá? Mas eu conseguia pôr um cavalete na frente da loja, dizendo calcinhas a partir de R$29. Então, eu tinha magazines até entre 19 e 24, e eu tinha Hope, Lizzie, etc., de R$35 e R$40. E eu estava abaixo de 30. Tá? Então, para mim, um ponto percentual está bom, porque eu estou num shopping, multiplão, shopping bom, com todo mundo pagando 45, ou indo na Renner e na C&A e pagando 19, e aí ele olha aquela loja maravilhosa e fala, poxa, 29 eu entro. E isso tem um valor muito alto para mim. Então, vejam se, às vezes, em vez de pagar um marketing, talvez não tenha algum produto que você abate um pouquinho da sua margem para ter uma faixa de preço que te dá essa opção. Tá? Agora, quando a gente vem aqui no P2, a gente precisa de uma margem saudável, porque aqui, geralmente, vão ser os produtos de coleção. Produto que a gente vai ter que ter um volume legal, porque vai ser, sei lá, sua primavera-verão, seu outono-inverno, etc. Então, eu não quero que acabe logo no começo e que fique sem nada e que esvazie minhas araras. Mas eu tenho que ter uma boa margem, porque a gente vai ver depois, a gente vai ter um pouquinho mais de risco. Então, tem uma chance que alguns desses produtos não vão cair tanto no gosto do cliente, quanto esses aqui que já estão estabelecidos. Então, medalhinha de Santo Anjo, calcinha de renda, calcinha de microfibra, calcinha de algodão, né?
certo? Camisetinha básica e tal, vem de calça jeans, né, básica, skinny, vende desde que o mundo é mundo, desde que a gente anda para frente. Tá? Então não tem que ter medo desses produtos. Agora, quando eu coloco um produto mais de coleção, com um preço um pouquinho maior, como a gente viu, aqueles produtos têm um pouquinho de informação de moda, eu posso controlar um pouco mais esse volume aqui. E quando eu venho para cá, a gente vai buscar esses produtos para encantar clientes. Então, se eu uso a chamada do preço para trazer cliente para dentro, aqui eu não uso preço, mas eu uso uma foto bem bacana. Então, eu quero estar lá na contracapa da Veja, eu não vou pôr a calcinha de vintão, entendeu? Né? Não tem uma diferença, eu não quero marcar que a minha marca é aquilo. Aí eu coloco o meu produtão muito bacana, aquele que a gente gosta de desenvolver quando a gente está desenvolvendo o produto, né? Aquele lindão, encantar e maravilhar clientes. Aqui a gente pensa na compra especial, que eu falei lá da boda, no caso de lingerie, vai ser um produto de Dia dos Namorados, de presente e etc. O que vai ser um produto que fala, puxa, eu vou me dar um presente, né? Uma coisa bem especial. E aqui também eu vou ter o que? Baixo volume. Então, a gente pode continuar agradando a todo mundo. Então, quem estiver controlando as quantidades, a gente sabe que aqui eu não preciso comprar um volume muito grande. Porque ele já vai ser um produto mais caro, ele traz uma rentabilidade mesmo vendendo menos peças, como a gente vai ver nos próximos pontos. E eu posso também ter uma margem alta. Porque o que acontece muitas vezes, as marcas estão gastando tanto tempo desenvolvendo alguns produtos, que faz uma margem pequena, porque ele fica caro, dependendo se é um produto muito especial. E aí fala, não, está muito caro. Aí, então tá bom, a gente abate o preço, porque confunde com isso daqui, que eu falo, não, eu vou bater preço para ter preço. Não, pega aquele casaco lá de 300 e pouco e fala, tá bom, fica 320. Deu na mesma, continua sendo faixa meio 300, com margem ruim, e eu gastei 6 meses para fazer o produto. Né? Então, a equipe de produtos ficou um tempão lá fazendo. Esse daqui foi feito lá em 1900 e bolinha e continua vendendo todo mês, igualzinho, bonitinho. Você nem lembra mais o nome da pessoa que desenvolveu. Está dando dinheiro ainda. Então, o retorno sobre o investimento desse produto aqui é muito bom e desse tende a não ser. Às vezes em placa, às vezes... Então, aqui eu preciso de margem para compensar todo esse tempo que eu fico investindo aí para fazer. E esse último aqui, eu uso realmente, esse é o tipo de produto que talvez eu faça só por uma campanha, talvez eu faça só por um Fashion Week. Eu vou pôr lá no São Paulo Fashion Week, muitos daqueles produtos que estão lá não estão nem à venda, não é? Todo mundo já deve ter tido essa situação, onde eu vejo o produto lá no São Paulo Fashion Week, ele não existe nas lojas para comprar, né? Ou só na flagship. Então, vai ser aquela compra-sonho, um volume mínimo. Aqui, sim, eu posso falar de comprar uma peça, 2 peças, ou fazer 1 ou 2 peças. Né? Mas aqui não, porque senão, sem estoque, você não vende. Tá? Então, calibrar esses mitos, né? Exclusividade, legal, aqui. Tá? Preço baixo, volume grande, bate caixa. Legal, aqui. Tá? Eu não vou pôr um preço baixo aqui num produto que é muito especial. Tá? Tudo bem? E, finalizando, quem tem mais loja, finalizando esse ponto. Quem tem mais de uma loja? Alguém aqui é lojista que tem mais de uma loja ou tem marca que tem mais de uma loja? Certo. São tamanhos diferentes. Né? As lojas têm tamanhos diferentes. Então, você não consegue mandar os mesmos produtos para todas, né? Porque não cabe. E não tem a ver, às vezes. Né? Então, o que a gente faz, geralmente, aqui, se você se você tem uma loja menor, você absolutamente tem que ter o pão quente. Né? Que é a tal da padaria que tem que ter pão francês, pão de queijo, leite e café, pelo menos, né? Senão, né? E eu vou ter que ter um pouco de P2 também, porque senão fica um negócio meio xoxo. Eu tenho que mostrar a que eu vim. Agora, se eu já tenho uma loja maior, eu consigo já trazer esses produtinhos aqui. E o que eu falei lá do sutiã da Victoria's Secret, que não vende em lugar nenhum, se for na loja em Nova York ali, tal, vai ter, tá? E ele vai estar na vitrine, num negócio lá de vidro. E, enfim, está lá. Tá? E idem para as joias, a Tiffany, a Chanel, vai ter um produto lá da Paris Fashion Week, vai estar só lá na loja do Champs-Élysées. Se eu for num corner, numa loja de departamento, eu não vou encontrar aquele produto. Tá? Então, aqui vocês podem também organizar essa distribuição dos produtos para ficar mais fácil. E outra coisa, se vocês têm Instagram e tudo mais, lembra que isso aqui é para maravilhar os clientes, você vai pôr lá no seu Instagram. E, quem sabe, a sua cliente vai nessa loja menor aqui. Mas não tem problema, eu mando trazer, tranquilo. Você já trouxe ela ou pelo preço, né, ou por atração. Então, a gente faz essas duas frentes aí, tá bom? Então, vamos passar para o próximo ponto aqui, que é o sortimento lucrativo e que encanta, para que todos fiquem felizes, todos paguem contas, todos amem o que a gente faz, não é? Então, vamos lá. Esse é uma outra estratégia que é muito usada em todos os tipos de produto também. Funciona perfeitamente, lindamente para a moda.
Então, tudo aquilo que a gente falou lá dos produtos P1, a gente consegue encaixar, geralmente, nessa base da pirâmide aqui. Essa base de pirâmide é os produtos que vão trazer mais lucratividade, mais venda e que não dão trabalho. É a tal da regra de Pareto, lá, o 80-20, né? Então, aqui dá 20% de esforço, né, entre aspas, e uns 80% de resultado, porque é aquele negócio lá do ROI. O cara que fez, a menina que fez a blusinha lá de R$60 dessa marca, talvez nem trabalha mais lá. E está lá, estamos passando lá. A confecção adora, porque já fez aquele produto milhões de vezes. É uma beleza. A gente deve ter uma meta que a gente paga as contas do negócio só com isso daqui. Então, muitas vezes a gente vê trabalhos de consultoria, de recuperação de marca e tal, pensando, ok, no posicionamento. Mas se eu não tiver o arroz com feijão aqui, eu tenho muito risco lá em cima. Tá? Então, aonde que eu encontro? Esse foi uma base fundamental dessas empresas que eu falei lá do primeiro lucro da história. Então, lingerie, o que é base de pirâmide? Para quem conhece os produtos de qualquer marca de lingerie, base de pirâmide de qualquer marca de lingerie, microfibra, sutiã, push-up, cobertura total, tarará, tarará, uma linha completa, em branco, preto, nude. Ah, mas é sem graça. Mas paga muitas contas e todo mundo usa. Se a gente olhar dentro da blusa da maioria de nós aqui, estamos com esses produtos, né? E linha de renda básica, calcinha de renda, algodão, etc. Se eu acerto isso daqui, é dinheiro que entra todo mês e tá legal. Poxa, que legal ter uma linha bacana que sempre vende, né? Então, esse é um produto que ele tem baixo risco. Ele tende a ter mais lucro porque eu faço muito volume, então eu tendo uma economia de escala melhor do que quando eu fico 6 meses fazendo um produto que dá maior trabalho, o meu fornecedor fica injuriado porque tem que fazer mais uma bandeira, né? Esse aqui já está no jeito, ele só põe lá, ele já sabe quanto que custa, ele melhora centavos na produção quando ele aproxima as máquinas, né? E ele tende a ter um custo mais baixo. Aqui a gente já vai começar a entrar no próximo ponto, que vai ser o terceiro ponto. Aqui a gente já tem profundidade de estoque, tá? E uma grade de sortimento amplos. O que é isso? Quando a gente vai falar de sortimento, vai ser a largura. Quantas cores eu tenho, quantos tamanhos eu tenho, certo? Várias opções, vários SKUs. Só que isso, se eu não tenho profundidade, acaba ficando uma peça de cada ou negativo. Então, se eu vou ter só 10 peças que eu vou comprar desse produto, eu não posso ter 15 opções de cores, né? Porque eu não posso ter meia peça, né? Então, é o tipo de produto que, se eu vou ter uma grade ampla e eu quero preencher, isso vai ser produto que eu vou ter uma profundidade, que eu vou comprar muitas peças daquela mesma. E eu não posso fazer isso no produto de alto risco, porque eu não sei como é que vai performar o produto modelo e ainda vou jogar lá, sei lá, um tamanho 58 numa cor difícil, que eu não sei nada, é muito risco. Aí a chance de não vender é alta. E aí fica, 58 não vende, né? Ou essa cor não vende. Talvez a combinação da coisa tinha muito risco. Agora aqui, como eu tenho baixo risco, eu posso trabalhar com mais profundidade. É o tipo de pão quente. Se eu vou na padaria, pão e pão francês. Tem risco de não vender pão francês na padaria? Tem que ser muito ruim seu pão, não é? E aí, no meio, aqui a gente já vai falar de produtos de risco moderado, que é o que a gente falou lá, que geralmente aqui é produto de coleção. Então, eu tenho que ter o custo regular, que é o custo da marca, é aquele P2. Geralmente, o P2 está aqui. Um lucro adequado, então ele não pode ser ruim, porque algumas coisas não vão vender preço cheio. Isso é um fato, porque eu tenho coisa ali que eu não sei. Tá? Eu estou saindo do risco quase zero aqui, estou indo para um pouquinho mais. Estou pondo uma cor diferente, uma estampa diferente, mesmo que seja uma base que eu já conheça. E aqui eu preciso ter um estoque suficiente para o período. Tá? Então, o que é um estoque suficiente para o período? Fiz essa calça aqui, né, essa cor aqui, e eu quero que ela entre em loja, sei lá, em setembro. 10 de setembro. Isso é uma coisa que todo mundo tem que pensar também, quando que esse produto vai vender. E eu acredito que eu consigo vender umas 10 por semana dessa peça aqui. E eu quero que ela venda até dezembro, porque eu acho que é um produto que vai funcionar. Se eu compro só, ou confecciono só 20 peças, em 2 semanas acabou, vocês concordam? E aí vai ser outubro e não tem a Pantacur, e não vai ter para compor os looks que você colocou lá, não vai ter embaixo do banner que a gente colocou, e vai chegar dezembro, todo mundo querendo comprar, e você não tem o produto porque você só fez 20. Então, suficiente para o período. Então, não é 50 mil peças, né? Mas seria, no caso, aproximadamente 10 vezes o número de semanas que eu quero ter. Então, isso é adequado para o período. Acabou em dezembro? Beleza, acabou. Era o tempo dele. Ou eu decido manter no inverno, mas nesse caso não quero, porque, enfim, é viscose, não quero. Tá? Então, isso é o adequado para o período. E a grade e o sortimento também. Por quê?
a gente consegue expandir muito um negócio só trabalhando o sortimento. Então, de repente, você tem um sutiã excelente, um biquíni. Isso é uma super oportunidade que está crescendo muito no mercado, que é um biquíni legal, que todo mundo gosta, super comercial e tal, tal, tal. E você vê uma oportunidade de um tamanho maior, de um 52, de um 54, ou de uma taça, né? Trabalhar com as taças. Então, você pode colocar nos produtos que eu não tenho tanto risco, como eu falei antes. Agora, um produto de coleção, talvez eu trabalhe com uma grade adequada, que vai ser, enfim, o PMG, ou vou no máximo até GG e tal, tá? Mas eu não vou trabalhar com tamanhos que eu ainda não conheço, que eu quero testar, tá? Então, ela é adequada, porque pelo menos o PMG eu vou ter, tá? Já quando eu subo lá em cima, e aqui geralmente são os produtos lá que encantam, aqueles geralmente que são os P3 e os P4, eu vou ter uma grade, um sortimento limitado. Então, aqui, se eu conseguir fazer tamanho único, é joia, é muito bom, muito, muito bom, porque se eu já vou comprar pouco, eu tenho que ter menos tamanhos. Então, eu vou fazer só 3, eu vou comprar só uma peça, né? Seria melhor se for tamanho único, ou se é P/M, M/G, né? Porque senão eu tenho já que quebrar essa opção, né? Se entra uma mulher G, por exemplo, eu já não consigo atender ela. Então, eu adoro quando eu vejo um poncho bem conceitual, que é tamanho único, lindo. Pode fazer, é ótimo. Aí você pode comprar um e você vai atender todo mundo. Tem uma marca de lingerie muito famosa, americana, que conseguiu fazer essa calcinha de renda que todas as marcas têm, que copiaram deles, que eles fazem nos Estados Unidos, que é a Hanky Panky, que eles têm um elastano que ninguém conseguiu reproduzir, e é uma calcinha fio de renda tamanho único. Nossa, funciona para as pessoas? Funciona. Já vi numa mulher tamanho 50 e numa 36. Então, isso é muito legal, filé. Eu sempre falava, se um dia eu fosse ter uma loja, uma coisa, eu ia vender só essa calcinha. Você compra uma só, tamanho único, produto bom, preço bom. Tá? Então, aqui a gente já vai ter um estoque mais baixo. Aqui, sim, eu posso trabalhar com exclusividade. Mas vocês notaram que o dinheirinho vai subindo, né? Então, a gente não enche barriga com isso daqui. Aqui a gente faz o conceito da marca, tá? O lucro é muito mais incerto. Aqui vai ter produto muito mais difícil de saber se vai vender. Né? Geralmente a gente tem essa escala aqui, mas acontece muito de produto P2 está aqui, são produtos bons, tá? E aqui a gente tem o core do negócio, né? Então, é o que eu falei, essa é uma marca que as pessoas pensam, quanto custa essa marca? R$100 e poucos, tá? E, de novo, se eu falar para vocês, quanto custa, sei lá, um vestido da Animale, sei lá, quanto custa? 600, né? A gente vai chutando 600 a 1.000, né? É por aí que a gente pensa. Mas ninguém fala 100, né? E ninguém fala 30 mil também. Então, assim, é por aí. Vai ter uns de 600, vai ter uns de 1.000, é mais ou menos por aí. Então, esse é o P2, né? Porque você entra lá, tem coisa de 5 mil, não tem? É uma jaqueta de couro, etc. Tá lá em cima, tá? E eu também já comprei camiseta lá de R$100, 90, tá? Tudo bem, estava na promoção, mas 100 e pouco a gente encontra também. Tá? Que é um produto icônico, inclusive aquela camiseta de lenço deles lá, que é um lenço na frente, lindo produto, veste bem, barato, todo mundo gosta. Tá? Então, aqui a gente vai ter esse encantamento e força de marca, aqui a gente vai ter a recorrência, porque a camisetinha lá de 60 eu volto para comprar mais, eu quero mais cores o tempo todo. Grandes marcas internacionais, Calvin Klein, cueca. A cueca da Calvin Klein paga as contas da Calvin Klein do mundo inteiro. E aí eles vão lá no New York Fashion Week fazer isso aqui para vender cueca. Tá? É isso. Então, eu quero comprar pacote de 6. E tudo bem, eu vou parar de fazer a cueca da Calvin Klein, porque cueca todo mundo tem. Não, vamos ganhar dinheiro com isso aqui e faz o negócio lá. E essa daqui é a relevância. Então, esses são os produtos que eu identifico aquela marca. É o vestido que você está pensando de 600, enfim. A joia que eu falei da Vivara, que a gente lembra na cabeça, é aquela lá, que é de R$3.000, tá? Bom, vamos agora para a lição de casa, que todo mundo vai começar a partir de segunda-feira, quem já tem marca, né, e loja, que vai ser, então, essa gestão ativa das vendas e dos estoques, tá? Então, não só as vendas, mas os estoques. Então, esse é um trabalho ativo, justamente porque o que tende a acontecer é quem tem loja, ou mesmo quem tem marca, quem tem loja vai ver as vendas na semana, mas vai ver o valor. Então, vendi 10 mil, vendi 5 mil, vendi 2 mil, vendi 40 mil essa semana. Mas a gente vai começar a olhar o que vendeu, o que compôs aquele 10 mil. É isso que vai ser esse exercício. E não só no final de um período. Então, eu recomendo todo mundo fazer isso semanalmente.
Já vou explicar por quê. É o que eu falei aqui. Se a gente faz isso semanalmente, a gente consegue corrigir o percurso em tempo real. Porque a outra coisa que acontece também é deixar passar a temporada inteira. Então, eu tenho uma marca, aí eu começo a vender. Tudo bem? E aí passa 3 meses, aí fala, isso aqui vendeu, isso aqui foi legal. Quanto que vendeu? Sei lá, vendi umas 5, umas 10, ou sei lá, umas 1.000 e tal. Mas em qual período? E chegou a acabar isso? Que é o que a gente vai falar. Em algum momento acabou esse estoque? Porque aí a gente já comeu bola, né? Então, se a gente não está acompanhando isso semanalmente, a gente perde muita oportunidade. Aqui, a gente consegue triplicar resultado assim, instantaneamente, só sentando e olhando isso daqui. É um trabalho que todo mundo pode executar agora. Então, não deixar virar a bola de neve, que é no final da temporada falar, nossa, não vendeu tanto e ficou esse mundo de estoque, ficou não sei quantas 1.000 peças aqui que sobraram. Poxa, mas quanto tempo você ficou olhando ela não vender, né? Porque a gente pode também agir na não venda imediatamente, quando aquele produto ainda está interessante. Quando ainda é outubro, sei lá, chegou outubro, era para eu vender 10 dessa daqui por semana, eu estou vendendo 1 ou 0. Poxa, eu preciso vender, porque eu comprei, sei lá, 200, né? E aí, se eu ficar aqui sentada, vai ficar 200 lá em janeiro e vou ter, sei lá, 190 peças para vender depois. Agora, se eu já sei que eu tenho que vender 10 por semana e eu vendi 2 na semana passada, eu já me agilizo. Eu já vou montar look com isso aqui, já vou fazer story, já vou mandar no WhatsApp para a pessoa que gosta de pantacur, já vou pôr na vitrine, já vou montar ela de uma forma diferente. Eu vou me agilizar. Eu posso não vender as 10 por semana, mas talvez eu venda 7 em vez de 0 ou 1. E daí, lá no final, em vez de eu estar com 190 que sobrou, 190 peças que sobrou, que eu vou ter que queimar e perder todo o lucro que talvez eu ganhei com outro produto, talvez no final lá eu vou ter 40, 50, uma coisa muito mais controlável de eu fazer, tá? E, igualmente, na questão de otimizar as vendas, que a gente vai falar aqui. Então, o que vocês vão fazer? Levantar essas informações de venda, de lucro e de estoque de cada loja ou da marca. Se vocês vendem para várias lojas, demandem isso das lojas. Eu vejo muita marca que faz esse sellout e fala, eu vendi para a loja. Mas se você não sabe se o cliente final comprou da loja, você não tem o controle do seu negócio, né? Porque às vezes isso acontece até com grandes marcas. A gente estava conversando isso no almoço, tá? Então tem a informação do sellout, né, que ele fala, mas não necessariamente a gente não sabe o que aconteceu com o varejista. Aí às vezes a loja quebrou e foi por causa da tua marca. E daí na nossa cabeça, nossa, esse produto vendeu. Não, mas não foi o cliente que comprou, foi o lojista que comprou errado e morreu lá. E aí, às vezes, a matriz está falando, vamos fazer mais, porque vendeu para o lojista, não vendeu para a loja. Tá? Então, é muito importante os pontos que a gente vai sinalizar aqui. Tá? Então, é isso que vocês vão olhar. Quem anota a venda no caderninho, ou numa planilha, ou tem e-commerce, ou tem sistema de ERP, tem que ter essas informações. Então, lição número 1, não passe a vida sem anotar todo o estoque que você tem, imprescindível, porque ali está o seu dinheiro. A gente não ganha dinheiro com moda de nenhum outro jeito, fora comprar produtos ou pagar para eles serem feitos e vender eles por um lucro, certo? Certo? A gente não ganha dinheiro com ativo imobiliário, até pode ter, mas não é esse o negócio que a gente está. A gente está no negócio de comprar isso aqui por 10 e vender por 20, ou por 30, ou por 50 e botar o lucro no bolso. Tá? E o seu dinheiro que você investiu está no seu estoque. Então, se você não sabe o que está lá dentro, faça isso imediatamente. E aí, as vendas. Então, toda venda que eu fiz, eu vou anotar que ela está feita, seja no seu caderno, ou na planilha, ou no ERP, ou no e-commerce, já vem automaticamente. E eu vou olhar como que está essa venda atrelada ao meu estoque. É o famoso, vendi 2 peças essa semana, mas ainda tenho 190. Mas tudo bem, porque é a primeira semana. Aí vendi mais 3 peças, agora eu tenho 187. Mas, opa, não, tudo bem, porque já era para eu ter vendido, sei lá, 20 a mais. Tá? E assim eu vou corrigindo o percurso. Tá? Então, façam essa lição de casa, quem ainda não tem. Quem já tem, vai pegar as informações que já estão lá e comece a segregar dessa forma aqui. O primeiro ponto que é importante a gente ver são se você jogar as vendas da semana por produto, tá? Então, a lista toda dos produtos, você pode filtrar por receita, então do maior para o menor. Isso no Excel, até eu de humanas, a gente tem a flechinha ali, é fácil, bem fácil. Você filtra do maior para o menor. O que eu vou ver com isso? Quais linhas de produto que trouxeram a maior parte da receita total? Então, geralmente, eu vou ter alguns produtos que são poucos e ele traz muito dinheiro toda semana. Poxa, então que legal. Tá? Ele vai ser um produto mais rentável. Tá? Geralmente, é uma peça que ele tem um valor um pouquinho mais alto, como a gente vai ver aí fazer aqui. Geralmente, são linhas que são P2 para cima,
porque elas trazem mais dinheiro, ou seja, se eu vendo 2 casacos de 300, eu tenho uma receita de 600, e para eu ter a mesma receita de 600, eu tenho que vender 10 da camisetinha de 60, certo? Então, eu tenho esforço de vender 2 casacos ou 10 blusinhas. Tudo bem, qualquer um dos dois. É venda que está acontecendo, tá? Mas esse daqui vai ser um produto que ele é rentável, né? Poxa, cada venda dessa traz R$300. Acontece de algumas lojas, uma época que eu trabalhava em uma loja em Londres, que era a Joseph, era uma marca bem bacana, eles tinham um casaco de pele que ia até o pé, assim. E aí eu era comissionada, né, também, e daí às vezes entrava um marido, assim, talvez para dar para uma boda, alguma coisa, ou só tinha muito dinheiro mesmo. Falava, eu quero esse casaco. Eu falava, nossa, uma venda daquele casaco era a comissão do mês para mim, porque era assim, 10 mil libras o casaco, né? Então, que bom. Então, quantas calças jeans eu tinha que vender para fazer a comissão que eu ia ganhar lá no 10 mil? Então, é mais ou menos isso aqui que a gente vê com as vendas mais rentáveis. Então, esse produto, eu vou ter uma boa exposição. Então, se eu tenho um casaco de 50 mil libras que vende, merece uma vitrine, né? Merece um story, merece um feed, né? Merece as vendedoras estarem usando, né? Merece uma influenciadora. Vamos expor esse produto, porque ele traz dinheiro para dentro, né? Eu vou cultivar também esse produto. Então, poxa, que legal, vamos fazer uma cor diferente, vamos trazer alguma outra ideia para ele, vou cultivar, não vou deixar ele morrer. É como uma plantinha, vou pondo adubinho, vou plantando um pouquinho mais ali do lado. O outro indicador é o número de peças, tá? Geralmente, os produtos que vendem mais peças são as linhas P1, porque é mais barato, tá? Então, é o tal dos R$600 que eu faço vendendo 10 camisetinhas versus 2 casacos de 300. Tudo bem também. Porque qual que é a vantagem desse produto? Ele é uma linha que ele está em maior número de guarda-roupas. Então, a calcinha lá da Lingerie foi muito engraçado. A primeira vez que eu dei essa palestra tinha um desfile que ia acontecer. E aí você entra no camarim das modelos, todas estavam com a calcinha. Todas. Tipo, uma de cada cor. Então, assim, quantos guarda-roupas aquela calcinha estava, né? E eu cortei um pouquinho a margem. E ela vende, ela não traz tanto dinheiro quanto o sutiã bacana lá que eu tinha, tá? Mas tá, todas as modelos tinham comprado lá. Ela entrou na loja, ela viveu aquilo, né? E ela deve voltar para comprar outras coisas. Então é importante também. É a cueca da Calvin Klein. Está em um grande número de guarda-roupas, né? Então a gente tem uma penetração de mercado. A gente deve sempre alimentar, porque esse é o produto que em inglês a gente falava é o never out of stock. Então, nunca estou sem estoque. Você nunca vai numa loja da Levi's, pelo amor de Deus, e não tem 501, não é? E você nunca vai numa loja da Hering e não tem camiseta branca, de manga comprida, de manga curta, regata, com gola canoa, com gola V e tal, tarará. Porque você nunca vai numa padaria e não tem pão francês. Então, never out of stock. Qual que é a sua peça que você nunca está sem estoque? E não falem da exclusividade, tá? Porque a exclusividade está nesses produtos mais legais lá, tá? Toda loja, toda marca tem que ter um produto que vende um número de peças com volume e que te traz uma receita constante. É o tipo de produto lá da base da pirâmide, tá? A gente faz uma reposição constante. Bom relacionamento com o seu fornecedor. Vai ligar, começou a acabar, eu vou pedir mais. E eu quero que ele entregue, tá? Vai ficar no pé, tá? Depois a gente tem margem realizada. Esse é interessante, porque muitas vezes, quando o pessoal fala, né, da crise e tal, eu quero vender mais. Tá bom, vender mais, eu brinco que todo mundo, vamos fazer. Vou pôr uma loja no Morumbi e vou pôr uma calça da Diesel a R$50. E eu vou vender muito, você concorda? Porque, sei lá, a calça da Diesel custa 3, 4 dígitos e eu estou no Morumbi Shopping, que é um shopping que tem os maiores fluxos de gente no Brasil. Eu vou vender, quer dizer, hoje talvez não tanto, mas eu vou vender bastante dessa calça. Mas eu vou ter margem? Não, porque ela custa mais do que isso, uma loja lá no Morumbi é cara pra caramba, e vou ter prejuízo. Então, buscar essa venda não é eficiente. E aqui no meio, eu vou ter produtos que talvez eles tenham uma margem muito boa. E aí é muito legal, eu posso expandir isso aqui, tá? Porque às vezes a gente fica com medo da margem. Então, pensa no markup fixo e joga o mesmo markup para todos os produtos. Só que às vezes eu tenho um produto que ele tem cara de mais caro. E só eu e você sabemos que ele custa pouco. Porque a gente inovou, a gente fez um negócio legal. Ele, sei lá, escolheu um tecido mais barato, que não é porque ele é porcaria. É porque eu vi uma oportunidade, eu fiz um processo mais barato, tá? Então, se eu tenho uma fórmula, que eu tenho uma margem boa, use. Porque vai ter produto que não vai ter. Que não vendeu a preço cheio e que você vai perder margem. E aí isso aqui paga aquela conta. Aí você chega num equilíbrio, tá? Agora, se eu sei qual que é a fórmula de valor,
que faz alguém olhar para esse casaco, que talvez me custou R$20 para fazer, eu consigo vender ele por 300, fala, poxa, o que tem esse casaco aqui que eu posso fazer mais coisas nessa linha, né? Então, é neutro, é leve, vai com tudo, não sei o que é. Tá? Qual que é a fórmula de valor desse produto? Tá? Então, a gente tem vários exemplos disso em muitas marcas. Um grande exemplo, que inclusive, na verdade, esse é um P1, né? Mas a bolsa de logo da Louis Vuitton, né? Aquilo é mina de ouro, que delícia, né? Lona, não é nem couro. Vocês sabem quanto dinheiro eles ganham, que base de pirâmide maravilhosa, né? Agora, você acha que eles vão vender mais barato a bolsa só porque tem margem boa? Não, eles vão pôr o dinheiro no bolso, porque tem um monte de bolsa cara deles que não vende, tá? E que eles têm que daí vender mais barato, escondem lá e tudo mais, tá? Então, se eu achei uma fórmula de valor, eu vou fazer. Que fórmula foi essa? Logo, cores neutras, marca, etc. Então, eu posso fazer mais produtos assim? Posso. Aí ele faz uma lá com a logo colorida, ele põe uma fivela mais legal, faz pochete, faz outras coisas. Enfim, eu acho a fórmula e eu faço mais daquilo. Eu expando, tá? Isso aqui é uma lucratividade real. E lá na planilha, se você puxar esses dados, dá para ver por margem também. Então, você filtra lá do maior para o menor. Você vai ter coisa lá que tem uma margem ótima. E, às vezes, a gente fica quebrando a cabeça com coisa que tem uma margem ruim. Aí eu penso, às vezes, eu não preciso vender isso aqui. Para que eu vou vender esse tipo de produto se eu não ganho dinheiro? E isso é um negócio que parece óbvio, mas não é. Entra muito aluno meu, muito cliente, que está lá e venda e marketing e tal. E você vai olhar, a margem é negativa. E assim, o produto não vale o preço. Então, vamos mudar tudo, porque você nunca vai ganhar dinheiro com isso. Tá? Então, a margem é um ponto fundamental. E depois a cobertura de estoque, tá? Quem sabe o que é cobertura de estoque? Levantando a mão. Então, a cobertura vai ser por quanto tempo eu estou coberto desse produto, né? Então, lá na calça aqui, se eu estivesse vendendo 50 peças por semana em vez de 20, eu comprei 200, em 4 semanas ia acabar, certo? Só que eu queria que ela durasse até dezembro. Então, eu não estou coberta dessa calça até dezembro. Isso se torna um problema, porque em dezembro eu quero vender essa calça, porque ela é legal, porque ela vai com um monte de coisa que eu comprei lá para dezembro. Tá? E aí eu preciso já pensar na reposição. Então, vou sempre checar o que está com uma cobertura baixa, a não ser que é para estar baixa mesmo. Tipo, se eu tiver uma semana só de cobertura em dezembro, tudo bem, vendi no tempo que eu queria. Mas se tiver em outubro, não. Eu quero que essa cobertura seja um pouquinho maior, tá? Um outro ponto onde eu quero uma cobertura alta é produto básico com lead time grande. Então, sutiã branco que vinha da China, eu não podia ter uma cobertura menor do que 6 meses, porque leva 6 meses para vir para mim. Então, se acabar, eu não tenho como ficar 5 meses sem sutiã branco de microfibra numa loja daquela. É um problema. Então, a cobertura alta é um problema? Não, nem sempre. Depende, tá? Depende do que eu quero aqui, tá? Aqui tem um exemplo, tá, de uma aluna minha, de como estruturar isso. Então, aqui a gente tem o nome do produto, a cor, os tamanhos, né, que é um pouco mais avançado, o preço de venda original, que não é o que foi realizado muitas vezes, o custo que vocês pagaram e o estoque que eu abri. Tá? Então, aqui nessa parte verde... Então, isso aqui seria o que eu comprei ou que eu tenho em estoque, que todo mundo, a partir de segunda-feira, vai ter organizadinho, quem não tinha ainda. E aqui no verdinho eu teria as informações da venda dessa semana. Tá? Então, aqui eu vou fazer essa venda por unidades, aqui por dinheiro, né, quanto que eu vendi, e o preço de venda médio. Porque, às vezes, eu fiz a venda, mas eu não estou percebendo que eu estou vendendo bem abaixo do preço que era para ser. É o lance lá da calça da diesel de R$50, aí até eu vendo. Né? Agora, se eu bato o olho aqui, esse preço de venda médio está igual ao preço de venda que eu pus lá, poxa, legal. E essa margem de lucro aqui vai ser alta a hora que eu filtrar ela também. Tá? Então, esses são os indicadores que a gente vai vendo. Então, aqui o número de peças vendidas e o estoque atual. Nesse exemplo dela, era uma marca de linho, com preço médio aí de R$500, mais ou menos. Né? E aí a gente vê aqui os best-sellers da semana. A gente tinha, não dá para ler aqui, né, muito bem, mas tinha um casaco, que é tamanho único, tinha macacão, tinha outro casaco e outro macacão. Tá? Os que venderam mais unidades, ela estava com 0 em estoque. E isso, na primeira semana, ela vendeu o que ela achou que ia vender no mês. Então, já bati o olho na semana, poxa, já está 0, põe mais para rodar. A confecção era dela, a marca era dela. Vou fazer mais do quê? Do mico ou do macacão e do casaco que está vendendo? Né? Vou focar nisso daqui. E aí,
sobre a cobertura dela, que ela tinha 0 semanas de estoque. Alguns produtos ela tinha 1. Então, puxando pelos best-sellers aqui, pelos melhores de unidades, a maioria só tinha 1 semana ou 0. Então, se agiliza para fazer mais. Liga para o fornecedor e pede mais linho. Tá? Corta mais esse produto. Não fica lá, que legal. Porque o que geralmente acontece, a gente não olha toda semana, acontece isso. Esse produto vendeu, legal. Só que eu não vendo se eu não tenho estoque, né? Então, só vai vender o que você comprou. Agora, se vendeu muito rápido, você consegue repor, você vende o dobro ou o triplo, triplicando resultados. Daqui que já começa o que vai acontecer aí semana que vem com vocês. Então, eu estou com cobertura 0 ou 1 e eu quero que essa cobertura seja maior, põe mais. Como calcula a cobertura? Quantas peças eu tenho em estoque? Então, lá, se eu tenho 200 peças, divididos pelo número de peças vendidas em média na semana. Então, se eu vendo uma média de 10, né, é o 200 divididos por 10. Tá? Que daí, no exemplo lá, enfim, aqui no exemplo de 6, se eu tenho 6 peças em estoque e eu tenho vendido 2 por semana, em média, geralmente vai me durar mais ou menos umas 3 semanas esse estoque que eu tenho. Tá? Então, se tudo bem isso, se for lá a primeira semana de dezembro, no exemplo que eu dei aqui, beleza. Se for a primeira semana de outubro, já não tão beleza. Vamos fazer mais. Tá? Então, esse é um indicador que triplica resultados bem rápido, bem fácil de fazer. Depois, se a gente olhar os piores, tá? Eu tinha uma professora lá em Londres que ela mandava todo mundo para liquidação, falava, vai ver o que não fazer, né? Então, tudo que está lá na liquidação é mico, produto que não vendeu a preço cheio. E o que geralmente esses produtos têm? E a gente olha, é coisa difícil de usar, é coisa cheia de tira, de não sei, né? Coisas que não rolou, o pessoal não entendeu. Então, eu preciso olhar os piores, não só para me agilizar e fazer as ações que eu preciso fazer para fazer esse estoque girar, mas também para entender a fórmula do que não está funcionando e parar de fazer. Tá? Então, aqui eu vou mostrar um exercício depois no próximo slide, onde você pode pegar os melhores, sei lá, os top 10, os top 5, e botar a fotinho deles. Quem é lojista tem a foto, né, do catálogo que vocês compraram, põe lá o print assim, no PowerPoint. Assim. Quem é marca vai ter a sua própria foto, enfim. Ou tem o produto também, porque você pode pegar, às vezes o mico está no pegar. Você olha, um tecido ruim, né? Ou coça, pinica, enfim, você vai ver o que é. E põe os melhores de um lado e os piores do outro. Você vai bater o olho, você vai saber na hora o que fazer. E o que não fazer mais, tá? Então, isso é muito interessante. E aqui, quando a gente puxou os piores, tá? Do pior para o maior, a gente tem coisas tipo tamanho, que foi muito interessante. Tá? Então, lembrando que é uma marca de linho, né? E os piores dela, a maioria era calça. E tinha um monte de PP aqui. Aí a gente já pensa, calça de linho, PP, meio difícil, né? E aí fica óbvio. Mas se eu não faço isso, eu nunca vou saber. Nunca vou saber o que rolou, o que não rolou. Às vezes vou botar a culpa na cor, em alguma outra coisa. Mas aqui a maioria eram calças e a maioria era POPP. Tá? E aí eu olho lá o estoque atual. Ela vendeu 0% do estoque dela. E olha lá quanto que está sentado lá. Quase R$3.000. R$2.700 mais ou menos. Tá? Que precisa se tornar um dinheiro maior. Né? Ou pelo menos não ser perdido. Então isso aqui a gente já olha esse dinheirinho ali e se agiliza. O que a gente vai fazer para girar essas calças? Né? A gente olha também melhores tamanhos, nesse nível que a gente falou, como eu citei antes. Olha que interessante. A maioria não dá para enxergar, mas eu já decorei, por isso que eu estou falando. Vocês têm uma vista boa, tá, gente? Não deu muito boa aqui. Mas a maioria aqui tinha tamanho M, tinha tamanho único. Então, que legal. Pô, será que tem mais produto que eu consigo fazer tamanho único? Porque está funcionando para mim. E também a minha base está comprando mais M. Agora, de novo, se eu deixo isso aí rolar por muito tempo, você não vai saber lá no final. Porque isso é questão de agilidade. Se eu não comprei mais M, eu só vou vender naquela semana e acabou. Aí, se eu vender um P pingado lá, eu vou falar, vendi um P e um M. Só que o M saiu na primeira semana. Se eu reponho ele, eu vendo muito mais. Tá? Mais um exemplo aqui, né, que eram todos os que tinham vendido 0 peças ou 0%, eram praticamente calças. Né? A gente tem aqui Pantacur, Pantalona e tal. Então, já se entende que essa calça não está funcionando, as calças lá. Sei lá o que é. Se é modelagem, se é transparente, se coça, não sei. Vou descobrir o que é, ou refaço essa calça até eu vender uma calça, ou eu reconsidero. Talvez eu não faça mais calça. E esse é o exercício que fica. Você vê quando a gente bate o olho aqui, quanta coisa a gente identifica, né? Então, esses são os produtos que não venderam muito bem, tá? Tinha cor também, um outro nível que a gente via. Então, é uma marca que trabalha com esses tons mais terrosos, etc. E ela botou o vermelho para dar aquele acento e tal. Era a cor de risco dela. Não foi bem, tá? Mas, principalmente, não foi bem nas partes de baixo. Tá? Teve uma ou outra coisa aqui em parte de cima que ela conseguiu fazer
girar no vermelho. Então, entra aquele esquema que a gente falou lá do sortimento. Tá? Então, eu vou pôr a cor num produto que talvez eu tenha menos risco. Se eu já tenho problema para vender calça, talvez eu não vou pôr a cor nova na calça. Faz a calça só na cor básica. Vamos tentar, né, de minimizar isso daí. E o que a gente vê aqui? Os best-sellers, esse macacão aqui. Não vou repetir para o ano que vem? Quem não quer ganhar dinheiro? Qual que é o problema de eu ter um macacão icônico da minha marca? E muita marca acaba fazendo isso. Ah, não, esse macacão foi legal, vendeu super bem, que bom, acabou. Acabou para sempre. Ficou uma memória distante. O que aconteceria com a Louis Vuitton se ela não tivesse feito a bolsa de logo de novo? 100 anos a fio. Ah, exclusividade. Todo mundo tem a bolsa. E está tudo certo. E é a marca exclusiva, tem Paris Fashion Week e tal. Ela continua fazendo a bolsa. Tá? Tem outras coisas. Então, esse aqui já ficou um produto icônico, já se estabeleceu para ela, porque ele é soltinho, porque ele funciona para vários tipos de corpo, porque ele não é transparente, etc. Eu entendi a fórmula disso aqui, eu posso fazer outras coisas, posso fazer outros macacões, enfim. Tá? E aqui a gente já viu a fórmula do que não tem funcionado muito bem. Né? Então, aqui, recapitulando, para finalizar, aqui a gente vai ter vendas reduzidas e aqui a gente vai ter best-sellers. A gente quer ter best-sellers, a gente ama os best-sellers, eles pagam as contas da inovação que a gente vai fazer sempre. Porque também, se a gente não fizer esse produto aqui, vai virar aquela marca que ficou sem graça, que só faz pack de 2 camisetas por R$150. Vocês sabem qual marca que eu estava falando e vocês sabem o que era aquela marca antigamente. Né? Então, virou lucrativa, mas ficou sem graça. Então, a gente tem que ter esse produto lá, é muito válido, mas a gente precisa do best-seller lá. Tá? Certo, gente? Preparados para segunda-feira? Todo mundo pronto? Então, a gente vai finalizar com a máxima aqui. A gente tem que entender que a loja ou a marca que decodifica o desejo do cliente em produto, tá? E põe disponibilidade de estoque desses produtos no ponto de venda, tá? Porque se esse produto estiver lá no seu estoque, na sua casa, no CD, eles não vão ter oportunidade de comprar, tem que levar isso para o ponto de venda. Vai ser essa marca que vai estar na mente dos clientes. Porque o cliente vai lembrar do lugar onde ele foi e achou o que ele queria, e ele gostou, e ele usou, e usou muito, e ele quer outra, e aí ele volta lá e tem outra. Então, a mulher que comprou um macacão, talvez ela quer outra cor. E eu tenho que dar essa outra cor para ela. Ela tem que chegar na minha marca e tem que ter. Entendeu? Se ela volta lá e não tem mais, fala, que pena, né? Era uma marca tão legal. Tinha um macacão tão bom, eles não fazem mais. Todo mundo já ouviu isso de alguma marca. Faz o macacão, tá? Vai ser sempre o primeiro destino na mente dos clientes, tá? E isso pode acontecer com todos vocês, cada um no seu quadrado, no seu preço, no seu produto, tá bom? E é isso, gente. Vou aproveitar aqui para vocês conhecerem a Escola Moda de Sucesso. Quem quiser entrar lá e conhecer para se aprofundar mais ferramentas, mais coisas para fazer aí para quadriplicar os seus resultados, entrem lá. E agradecer vocês pela atenção até aqui e estou à disposição nas redes para a gente conversar mais, tá bom? Obrigada. Vamos fazer uma selfie? Fazer uma selfie de final? Quem está de pé aí em volta, chega mais. Será que vai sair? Está meio escuro. Vamos ver.